Fala galera, bem-vindo à disciplina de resistência dos materiais. Eu sou o professor Pablo Amorim e vou estar levando vocês aí para essa viagem maneira em resistência dos materiais aí. Olha só, essa disciplina nas aulas passadas a gente falou da importância da resistência dos materiais, por que estudar as cargas internas e começamos a ver o conceito de tensão. Falamos de tensão normal média e agora hoje a gente vai estar falando de tensão cisalhante média, tensão de cisalhamento média. Semelhante à tensão normal, tá galera? Não muda muita coisa não. Saca só, ele é referente ao capítulo 1 do Ribla, então segue lá normal, tá? O que seria essa tensão normal média? Tensão cisalhante média. Se eu tenho uma haste, essa haste ela é fixa numa chapa, tá? Essa chapa tá soldada lá na estrutura, tá lá bonitinha, e aí eu preciso de fixar elas duas. Estou fixando ela com um parafuso, por exemplo, tá? E aí eu puxo essa haste. Essa haste, ela sofre tração. Ela sofre uma tensão normal. Essa tensão normal eu vou dimensionar a haste. Essa chapa, parte dela que também vai estar sofrendo tração, né? E vou ter uma parte também que sofre cisalhamento. A gente vai vendo depois ao longo do desenvolvimento do projeto, entendendo melhor com os exercícios. Então olha só, quando eu fixo as duas, eu fixo elas com um parafuso. E aí, ó, olhando a vista lateral, eu vejo isso daqui, ó. Eu tenho a haste puxando, a minha estrutura não quer se mover, segura lá, e quem está segurando uma com a outra? Um parafuso. Então o parafuso sofre esforço da minha haste BC puxando, ela sofre esforço aqui e aqui nesses dois pontos puxando, e um outro esforço segurando, que é a chapa. Quando eu analiso eles, né, eu tenho aí, ó, se eu fizer uma seção aqui, eu vejo que eu tenho força cisalhante. Isso aí o parafuso tende a fazer isso aqui, ó. O parafuso daqui ele tende a fazer isso. Ele tende a deslizar nesses dois pontos aqui, ó. Entre a chapa e outra, ele tende a falhar aqui ou aqui. E ele falha como? Deslizando uma superfície sobre a outra. Esse deslizamento caracteriza cisalhamento, tá? E agora a gente vai estar calculando essas tensões cisalhantes. Essa força toda que está distribuída nele é a força cortante. Essa força V, a gente vai estar utilizando ela para trabalhar com tensão cisalhante. Então, olha só. Tenho lá um bloco apoiado semelhante àquilo lá. Antes eu estava falando de um parafuso. Agora é um bloco e ele sofre um esforço. O ponto onde a força P, onde a força F está sendo aplicada, sofre compressão? Sofre. Mas não é o caso. A gente está vendo aqui, ó, a gente pode mencionar também esse ponto, lógico, né, para suportar aquela força assim que deforme plasticamente. Mas eu estou olhando que o bloco tende a se mover para essa parte vazio. E onde ele tende a se mover, né, ele tende a cisalhar nessas ranhuras aqui, ó. Tá? Ele tende a cisalhar. E essa face me gera essa força, ela tende a segurar a minha carga interna, né? Tende a suportar aquilo ali. E se eu elevo muito essa carga F, essas forças cisalhantes também se elevam proporcionalmente, e aí vem a falha do meu material se ele não suportar aquela tensão aplicada nele. Aí o que eu preciso fazer? Aumentar a área. Se eu aumento a área, galera, o que eu estou fazendo? Tensão é força sobre área, aumentei a área, diminuí a tensão, então consigo diminuir a tensão no meu material, né? A pressão no meu material, vamos falar assim, a tensão, não certo. Então essa carga é toda distribuída nessa face. Bom, falei para vocês que tensão é tensão, força sobre área, e a tensão cisalhante vai ser o tal, força sobre área. Galera, por que eu coloco média aqui? É lógico que um carregamento como esse vai gerar tensões concentradores de tensões, igual a gente falou lá em carga normal média. Só que vamos desconsiderar isso por enquanto e vamos trabalhar com a média. É a força total aplicada na área toda. Proporcional, tudo lindinho, bonitinho. Força sobre a área é a média. Acabou, é a tensão. Concentradores de tensão nós vamos estar trabalhando depois, tá? E aí, as características de novo, né? O que é cada um? Força em normal, força em Newton, né? A área em metro quadrado, eu tenho Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? E olha que interessante. A gente falou de cisalhamento sim, só mostrei para vocês cisalhamento onde o parafuso cisalhava em 2 pontos, ou a superfície aqui ela falhava em 2 pontos, né? Então olha só, qual a diferença disso aí? Isso aí é importante na hora do dimensionamento. Se eu tenho 2 chapas e ela é fixa por um parafuso, na hora que eu puxo essas chapas, o que vai acontecer? Ela vai tender a deslizar uma sobre a outra, e lógico, quem está segurando é o parafuso. Então o parafuso tende a cisalhar em um ponto apenas, que é entre uma chapa e outra. Né? Isso é, a força que eu estou aplicando vai ser igual à força cortante, beleza? Se eu tenho uma tábua que ela é colada uma na outra, né? E eu aplico as 2 tábuas, aí eu aplico aí a força cisalhante aplicada na cola vai ser F também. Olha que interessante, isso é legal porque essa característica da cola
quando você compra cola industrial, que vai trabalhar com isso daí, ela te dá essa resistência. Qual a máxima tensão que ela suporta? Então vamos supor, a cola suporta uma tensão de 10 kPa, 10 megapascal, vamos supor. O que significa, né? Que para uma determinada área você pode aplicar uma força que para aquela área não ultrapasse 10 megapascal, né? Então se você tem uma área muito pequena e uma força muito grande, a tensão pode exceder a força muito grande. A área é muito pequena, a tensão é força sobre área, a tensão pode exceder aquela resistência da cola. E a cola não é suficiente. Ou eu consigo outra cola, ou eu aumento a área de colar, para colar, né? Porque se eu aumento a área, eu reduzo também a tensão aplicada ali. Então isso é parte de projeto, tá? Mas o que eu quero entender é que cisalhamento simples, galera, a força que eu aplico é a mesma do cisalhamento. Diferente quando eu tenho cisalhamento duplo. Depois vocês vão ver triplo e por aí vai. O que seria o cisalhamento duplo? Eu tenho 3 chapas, uma abraçando a outra. 2 abraçam uma chapa aqui. E elas são fixadas por um parafuso. E aí, galera, se eu aplico uma força F para lá, as minhas 2 chapas, cada uma é distribuída a força em F sobre 2, F sobre 2. Meu parafuso agora tende a cisalhar onde? Entre a chapa de cima e a do meio, entre a chapa de baixo e a do meio. Ela tende a cisalhar em 2 pontos, meu parafuso. Então aquela força é dividida em 2 pontos de cisalhamento. Se ela é dividida em 2 áreas de cisalhamento, a minha tensão de cisalhamento, a minha força de cisalhamento agora é a metade daquela força aplicada. Olha a diferença. Quando a tensão simples, tá? Cisalhamento simples, a força é a mesma do cisalhamento, é a mesma da força. Quando eu tenho um cisalhamento duplo, a minha força cortante é a metade daquela força aplicada. E triplo é 1/3, quádruplo, 1/4 e por aí vai. Tá? Da mesma forma, se aquela tensão da cola não é suficiente, coloca 2 áreas coladas, uma em cima, uma embaixo, eu divido a tensão aí em 2 áreas, a força em 2 áreas, consequentemente diminuindo a tensão pela metade em cada superfície que eu estou colando. Aqui eu tinha uma força igual à força cisalhante, aqui a força cisalhante é metade daquela força. Então eu reduzo o esforço naquela área, naquela face que eu estou colando. Isso aí é bacana em projeto. Se o seu parafuso não suporta, coloca mais uma chapa ou coloca mais um parafuso também, qual o problema, né? Ao invés de eu ter um parafuso só, se eu tiver 2 parafusos, aquela força é dividida em 2 parafusos, né? E aí se eu tenho mais 2 chapas, cada parafuso sofre 2 áreas de seção, de cisalhamento, e eu tenho 2 parafusos, então essa força é dividida em 4 áreas no fim das contas, tá? Deixei alguns exercícios para vocês, tá? Esse exercício bacana aí para vocês acharem as tensões cisalhante, tensão cisalhante normal e média, né? Tensão cisalhante média, tensão normal média em cada região, né? No corte, conforme o corte. Pô, mas por que eu vou fazer um corte assim, cara? Vamos supor que a geometria, o projeto lá, precisa de fazer uma solda aqui, ou um flange aqui, alguma coisa do tipo, para unir essas peças, né? Então a gente começa a entender essas tensões cisalhantes, essas cargas internas tensões, e as tensões, consequentemente, para dimensionar aquele flange, aquela solda, tá? Olha aí que bacana, um pino. Quando o pino apoiado aí na viga, ele sofre um esforço, né? Tem uma viga na parede lá, um pino na parede. Eu preciso de apoiar uma viga nela. Apoiar uma viga assim, de madeira nela, assim, ó. Tá fixo aqui. Igual prender um quadro na parede. O peso do quadro, ou se no caso aqui alguém está fazendo um esforço, né? Ela tende a romper o pino e ela tende a romper também a madeira. Tanto o pino pode fazer isso na parede, quanto a madeira, ela pode rasgar essa parte toda, cisalhar ao longo dessa área e romper, você ter a sua estrutura entrando em colapso. Então determinar essas tensões aí, tá? Olha que bacana, uma madeira, um suporte nela, retangular, então eu entro com outra madeira com esforço de 3 kN, e aí para achar a tensão cisalhante, tá? Nas superfícies de AB e de BC. Quais são as tensões aí que está acontecendo nela, tá bom? Bom, galera, espero que gostem. Qualquer dúvida, manda aí, dá um like, se inscreva no canal e eu vou estar tentando resolver esses exercícios aí passando para vocês. Valeu, galera, bons estudos!